Olá, meus caros, aqui é o Tape 60, de volta ao quadro Sexta-feira do Terror, falando sobre monstros gigantescos, criaturas colossais, répteis e tudo mais. E agora eu vou falar de um filme que foi o filme que ele não é só um filme de monstros, é um filme de monstro, tá? Mas ele também é um filme de terror, que é o filme Jaws, Tubarão, de 1975, um filme de suspense americano dirigido por Steven Spielberg, baseado no romance obra literária de 1974 de Peter Benchley. O filme é estrelado por Roy Scheider. Aí tem alguns spoilers que não vê o caso de soltar aqui. O roteiro é creditado a Benchley, que escreveu os primeiros rascunhos, e ao autor e roteirista Carl Gottlieb, que reescreveu o roteiro durante as filmagens principais. Rodado principalmente em Martha Vineyard, Massachusetts, de maio a outubro de 74, Tubarão foi o primeiro grande filme a ser rodado no oceano e, consequentemente, teve uma produção problemática, ultrapassando o orçamento e o cronograma. Como os tubarões mecânicos do departamento de arte frequentemente apresentavam mau funcionamento, Spielberg decidiu sugerir principalmente a presença do tubarão, empregando um tema sinistro e minimalista, criado pelo compositor John Williams para indicar suas aparições iminentes. Spielberg e outros compararam essa abordagem sugestiva à do diretor Alfred Hitchcock. A Universal Pictures lançou o filme em mais de 450 telas, um lançamento excepcionalmente amplo para um grande estúdio na época, acompanhando por uma extensa campanha de marketing com forte ênfase em comerciais de televisão e produtos complementares. Considerado um divisor de águas na história do cinema, Tubarão foi o típico sucesso de bilheteria de verão e ganhou vários prêmios por sua música e edição. Foi o maior filme de bilheteria da história até o lançamento de Star Wars: Guerra nas Estrelas, 2 anos depois, embora os filmes foram fundamentais para o estabelecimento do modelo de negócios moderno de Hollywood, que busca altos retornos de bilheteria com filmes de ação e aventura com premissas simples e conceituais, lançados durante o verão em milhares de cinemas e amplamente divulgados. Tubarão teve 3 sequências, nenhuma das quais envolvendo Spielberg ou Benchley, além de muitos thrillers que imitavam o gênero. Em 2001, a Biblioteca do Congresso o selecionou para a preservação no Registro Nacional de Filmes nos Estados Unidos. Bom, lido aqui algumas informações sobre Jaws, Tubarão, eu vou comentar o que eu achei da obra. É inquestionável que esse filme aqui, né, ele é um filme que até hoje ele se sustenta muito bem na sua narrativa, no seu desenvolvimento, nos efeitos especiais, né, o animatrônico do tubarão e tudo mais, porque aqui o grande vilão é o tubarão branco, a raça tubarão branco. E esse tubarão branco, ele é absurdamente gigantesco. E ele se esconde numa praia ali. Eu não vou nem falar o nome da praia, porque senão eu vou começar a narrar o filme todo aqui. Ele se esconde numa praia e começa a matar alguns banhistas. E quando ele começa a matar alguns banhistas, ele começa a fazer o prato principal. Ele mata tantos banhistas que vão lá, né, curtir a praiazinha durante a noite, estão lá, fumam um baseadinho, tomam uma bebidinha, vão lá dar uma nadada. O tubarão faz algumas vítimas e durante a noite e também durante o dia, o que mostra que até mesmo a introdução do filme, né, os créditos iniciais, começa com aquela trilha sonora bem soturna do John Williams, né? E aí a gente vê o tubarão ali rondando debaixo d'água, esperando para fazer a sua primeira vítima. E aí, como eu já disse aqui, ele não só ataca durante a noite, durante o dia. Então o filme tem um pouquinho desse lado mais sombrio, a forma como ele começa e tudo mais, a forma como ele se inicia, né? E depois nós somos apresentados ao elenco do filme, um elenco muito carismático, que temos o Chef Browdy, personagem do Roy Scheider, que eu acho que um dos últimos papéis do Roy Scheider foi um deles, né?
se deu no filme do Justiceiro, daquela versão lá dos anos 2000, do Thomas Jane, que ele faz o pai do Frank Castle, tá? Então, só que o Roy Scheider, ele aparece muito pouco, mas é um ator que conquistou o seu merecido espaço na indústria hollywoodiana, porque ele já fez vários filmes, mas aqui no Tubarão, o Roy Scheider, né, e o personagem dele, que é o Chef Brody, ele tem grande destaque. Ele é um cara, assim, vamos dizer, não apenas, né, dedicado à família, como também ele é bastante exigente na posição dele como o cara que, o braço direito ali, né, de um prefeito ali e tudo mais, porque ele faz o chefe de segurança, Chef Brody, e ele deve manter as praias seguras para que o tubarão branco ele acabe não fazendo novas vítimas. Então, já no começo do filme, o filme ele tem um roteiro bastante frenético, ele não demora muito, né, a mostrar o principal, tá, a mostrar ou assim, vamos dizer, na construção da narrativa, né, para construir a narrativa. Então o Roy Scheider, o Chef Brody, ele já toma algumas medidas, né, para parar ali, seja o que for que esteja causando essas mortes. E ele logo vê de cara ali, né, na época lá usava muito máquina de escrever, ele faz umas pesquisas ali e vê que essas mortes estão sendo causadas por um tubarão. E aí o pessoal começa a questionar, falei, pô, como é que pode ter um tubarão nessas praias? Até o próprio Chef Brody ali, quando ele recebe as primeiras notícias, né, das mortes, banhistas que foram desaparecidos, depois foram encontrados pedaços deles aí, braço e perna e tudo mais, o filme tem um pouco desse lance gore, tá? Aí ele começa a falar assim, não, mas aqui nunca aconteceu nada nessa cidadezinha, como é que pode acontecer agora? Porque agora tem um tubarão branco ali, né? Um tubarão branco imenso que está provocando essas mortes, está matando esses banhistas. E ele está tomando providência, o Chef Brody, para que isso não aconteça mais. Mas aí ele tem que passar por cima do prefeito, tem que passar por cima vamos dizer assim, do prefeito, né, dos superiores dele, né, ele tenta convencer os superiores dele ali que tem um monstro, uma coisa ali que está fazendo propagando essas mortes, né, cometendo esses assassinatos horríveis, né, enfim, quando eles começam a encontrar o corpo lá desmembrado da vítima, que o tubarão obviamente mordeu ali e acabou separando, né, partes do corpo ali estão jogados, estão deixando à margem ali da água ali, né, só carne viva ali, o osso, tudo mais. Aí o Chef Brody ele já pensa logo no cara, não, vou fechar as praias, não adianta. E ele é muito dedicado, o personagem do Roy Scheider, ele é muito dedicado nesse ponto, porque ele tenta fazer o possível para que as pessoas ali, né, da população, né, que frequentam essa praia, desse lugar aí, se conscientize que há um monstro, uma fera ali, e por isso eles não podem, né, frequentar mais as praias. Ele acaba interditando as praias, mas quando ele tenta interditar as praias, ele tem que passar pelos superiores, ele tem que convencer, na verdade, os superiores dele, e isso é uma tentativa um tanto quanto difícil para o Chef Brody, né? Ele tenta falar com os caras ali, não, porque tem alguma coisa, não, vamos interditar as praias, vamos fechar as praias até que a gente descubra uma solução para parar essas mortes ali. O que vocês acham que pode ter acontecido com esses banhistas? Eu e os superiores dele ali, eles começam a ter várias deduções, não, mas eles podem ter desaparecido, pode ter se afogado, afogamento. Aí o Chef Brody ele fala assim, não, afogamento não, eles foram desmembrados. Eles foram literalmente desmembrados, braço e perna jogado ali. Não foi um homem humano normal que fez isso. Não, porque você não pode fechar as praias. Nós estamos tendo um lucro financeiro, você vai tirar o nosso lucro. Aí o Chef Brody fala, não, mas estou preocupado com a segurança dessas pessoas. E como segurança aqui, como braço direito, né, que ele está encarregado de preservar a segurança desse local, ele fala, não, eu tenho que fechar as praias. E aí tem essa burocracia, fecha, não fecha as praias. Aí somos apresentados a um outro personagem, um ator também icônico no filme aqui, o Tubarão, que ele se julga o cara que já caçou vários tubarões e tem bastante experiência nisso. Ele começa a falar, se vocês querem que eu bate essa fera, vocês têm esse direito de vocês aí, eu vou cobrar tal. Ele começa a se gabar ali, né, que ele é um caçador de tubarões e tudo mais. O cara começa a se gabar ali. E nesse entreveiro nós temos também
a introdução do personagem do Richard Dreyfuss, que ele faz ali um perito da National Geographic. Ele chega ali, vai analisar, né? Porque mesmo o Chef Brody, ele convencido que foi o tubarão que matou aquela vítima ali, né? A causa morte ali e tudo mais, que ele, pelo jeito, né, por conta dos superiores dele lá que queriam fechar as praias, até o Chef Brody não podia fazer nada a não ser chamar um perito ali, né, para analisar o que possivelmente deu fim, né, nessas pessoas ali, né, fez essas vítimas, né. Aí depois o personagem do Richard Dreyfuss ali da National Geographic, ele começa a analisar e fala, não, isso aqui foi de fato causado por um tubarão, foi um tubarão, pô. Tá, dilacerou totalmente as vítimas. Como eu falei aqui, o filme tem esse lance de gore. E nesse ponto também nós temos ali o momento em que o Chef Brody, ele também começa a pesquisar tudo relacionado com tubarões, os filhos que procriam, as raças de tubarões, tubarão tigre, tubarão branco, enfim, todos os tipos de tubarões. Ele começa a pesquisar tudo ali. O Chef Brody, ele é um personagem muito dedicado e muito, assim, muito bem retratado pelo Roy Scheider, tá? Na atuação do Roy Scheider, ele é muito bem retratado. É muito difícil alguém assistir esse filme e não simpatizar com o personagem do Roy Scheider, que é o Chef Brody, que se tornou uma figura icônica nos filmes de terror, tá? Ainda mais filmes de monstros gigantescos, ainda mais nos filmes como Tubarão. E aí quando ele tenta convencer as pessoas que é perigoso nadar na praia, mas mesmo assim os caras abrem a praia, né, meus filhos da puta ali, eles abrem as praias, eles estão cagando se alguém vai morrer ali, eles querem receber o dinheiro. Então tem um lance de exploração, né, no filme, uma exploração, né, enfim, eles estão cagando se alguém vai morrer ali, eles querem ter o dinheiro que eles vão ganhar desses banhistas, de frequentar a praia ali. Então o cara tá cagando, o prefeito tá pouco se fudendo, O único que se importa ali é o Chef Brody. E o Chef Brody, quando as pessoas vão nadar na praia, ele sempre fica vendo ali, né? Ele também fica vendo os filhos dele, né? Que é o Michael e o Sean, tá? 2 filhos que ele tem grande dedicação, e a esposa dele também, né? Mas a esposa dele também ajuda ele ali, né? E a esposa do Chef Brody, que depois tem um papel proeminente em alguns outros filmes da sequência que vão vir depois, ela tem grande importância aqui na trama. É uma mulher dedicada ao marido, uma mulher que entende o marido, ainda mais quando o marido passa por alguns momentos difíceis, que ele é afastado de sua profissão, ele é despedido, na verdade, quase praticamente despedido, né? Que depois acontece algumas coisas que eu não vou dizer como ele volta. Então ele é despedido e a mulher está sempre do lado dele, ele tem preocupação com os filhos. O filme também lida muito do lance do conservadorismo, a família, preservar a família, a saúde da família, um relacionamento muito bom entre um homem, né, um chefe de segurança, e uma mulher que sempre apoia ele e tudo mais, está dormindo do lado dele ali. Enfim, cara, tudo isso é o que torna Tubarão, Jaws, filme de Steven Spielberg, com um roteiro muito bem escrito, um filme mais do que icônico, o Tubarão clássico, porque aqui nós temos a trilha sonora do John Williams, tá? Que aqui acho que fala por si só, né? A trilha sonora dele. Então, tudo isso é Tubarão. Então, eu não vou dizer nada como o filme ele se sucede da metade para o fim, como eles acabam matando o tubarão branco, quem morre, quem sobrevive. Eu não vou dizer mais nada. Eu vou deixar para que vocês assistam. Que se vocês já fazem tempo que vocês não reveem, né? Ou acabaram não revendo mais Tubarão, eu acho que é uma grande oportunidade para revê-lo agora, nesse momento, ainda mais em 4K, que a experiência é ainda melhor do que já era antes. Bom, eu volto sexta-feira que vem para falar do segundo filme da franquia Jaws, Tubarão, que teve 4 filmes. E eu vou falar de todos os filmes aqui nesse humilde quadro, Sexta-feira do Terror, para esse humilde canal Tenter 60. Vou ficando por aqui, meus caras. Uma boa sexta para vocês e vejo vocês na próxima. Falou!